Bem-vindos e bem-vindas ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Ribeiro. Eu sou o Tomás Pereira. Hoje temos como convidada a Catarina Príncipe, faz parte da Comissão Política do Bloco de Esquerda, é colaboradora na Jacobin Magazine e é autora do livro European Revolt, Mapping the New European Left. Bem-vinda. Olá. O Paul Krugman, Prémio Nobel da Economia, escreveu em agosto de 2015 para o New York Times o seguinte: suponhamos que consideramos Tsipras um imbecil incompetente. Suponhamos que realmente queremos o Syriza fora do poder. Suponemos até que gostamos da ideia de empurrar aqueles gregos irritantes para fora do euro. Mesmo que isso tudo seja verdade, esta lista de medidas do Eurogrupo é uma loucura. A hashtag #ThisIsAcoup é exatamente isso. Isto vai para além da crueldade até à pura vingança, completa destruição da soberania nacional, sem qualquer esperança de alívio. É, presumivelmente, feito com o intuito de oferecer à Grécia uma oferta que eles não podem aceitar. Mas mesmo assim, é uma grotesca traição de tudo o que o projeto europeu era suposto significar. Achas que a crise política europeia atual começou na resposta da UE à eleição do Syriza? Primeiro, tudo obrigada por me terem convidado. Acho que é fixe fazer agradecimentos. Não, acho que a crise europeia começou em 2007, claramente com a crise financeira. E ela começa em 2007 porque começa a haver devagarinho uma mudança do papel do Estado na União Europeia, do papel dos vários Estados-nação na União Europeia, em que, ao contrário do que tinham sido os anos de exceção, em que o Estado era o providenciador do Estado Social, das medidas que permitem alguma forma de igualdade e democracia, de algum controle das leis laborais, o Estado passou a ser o instrumento de bailout dos bancos e o instrumento de tornar pública aquela que era a dívida privada para salvar o sistema financeiro. Portanto, eu acho que a crise política da União Europeia começa aí, porque começa com uma crise que é a transformação neoliberal, se quisermos, do Estado de uma forma mais acirrada. Não é que já não tivesse vindo a acontecer, mas aí é mais acirrada. E essa transformação neoliberal é uma coisa que acontece conjunturalmente ou é algo que está presente na arquitetura da União Europeia desde o início? Na minha opinião, que acho que é correta, está presente desde o início. Claramente a União Europeia, e isso... Desculpa, agora só voltando à tua pergunta sobre a Grécia, à vossa pergunta sobre a Grécia, eu acho que aquilo que acontece com a Grécia é que o que acontece com a União Europeia é que cai a máscara. Ou seja, cai a máscara do suposto projeto europeu enquanto suposto projeto progressista, igualitário, etc, etc. E eu acho que a União Europeia sempre foi um projeto core periphery, em português isto é centro-periferia, ou seja, em que há países do centro que na sua composição económica se estruturam de forma a exportarem bens consumíveis para os países da periferia, que transformam então também aí os seus setores produtivos e os adaptam a esse mercado interno, o mercado interno da União Europeia, para importarem os bens produzidos pelos países do centro. Isto é muito claro, por exemplo, no caso português, não é? Tipo, nos 30 anos, 35 anos de desindustrialização da economia portuguesa e de transformação da economia portuguesa numa economia de setores de bens não transacionáveis, ou seja, turismo, sobretudo neste momento, não é? Até. E, ao mesmo tempo, isto comprova-se pelo papel central que a Alemanha tem vindo a ter. Portanto, a compressão dos salários na Alemanha, que acontece ainda mais acirradamente a partir da introdução do euro, porque o marco foi hiper desvalorizado em relação às outras moedas nacionais, o que permitiu não só a desvalorização dos salários, mas a desvalorização do valor do trabalho, como, obrigatoriamente, que os produtos produzidos na Alemanha possam ser exportados de uma forma muito mais competitiva para o mercado interno da União. Aliás, a Alemanha é já há uns anos o grande exportador mundial, até mais do que a China, não é? Portanto, claramente, para mim, o acirrar da crise apenas fez com que a União Europeia deixasse cair a sua máscara de projeto igualitário e que tornasse mais visível as desigualdades que já existiam desde o início e que era o seu projeto desde o início, na minha opinião. O Nicholas Calder, que era economista em Cambridge, escreveu em 1971 sobre aquilo que poderia ser os Estados Unidos da Europa. É um perigoso erro acreditar que a União Monetária e Económica pode preceder a uma União Política ou que pode servir de semente para a criação de uma União Política. Tu achas que um dos problemas é nós não sermos uma União Política dentro da União Europeia?
Eu acho que o problema é que a União Europeia nunca quis ser uma união política. Ou seja, quis ser sempre... Ou seja, como é que eu digo isto? Eu acho que sempre que nós pensamos na União Europeia, nós temos que pensar lá a 2 níveis. Nós temos que pensar ao nível transnacional, ou seja, obviamente a União Europeia teve como intuito, desde a sua fundação, criar um bloco capitalista capaz de concorrer no mercado mundial e, portanto, criar alguma hegemonia política interna para que isso fosse possível, isso é necessário. Mas ao mesmo tempo é preciso olhar sempre para o segundo nível, que é um projeto transnacional composto por Estados-nação que competem uns com os outros, porque senão, porque é que nós não teríamos à partida todos os mesmos salários, os mesmos sistemas fiscais, exatamente igual, as mesmas leis de trabalho, os mesmos direitos sociais? Porque é que não temos? Não temos porque não é essa a base, nunca foi, e isso é muito claro desde o início da União. Agora, a questão é, e esse é o problema do euro, e esse é o problema apontado por muita gente, até da esquerda à direita, sobre a questão do euro, é exatamente esse, é que não é possível haver uma união monetária quando há sistemas produtivos, sistemas económicos tão desiguais como aqueles que existem dentro da União Europeia. Porque o que isso faz, depois no fundo, e é isso que nós estamos a experienciar hoje, é a redução brutal da soberania e de algum poder de decisão, porque, na minha opinião, a democracia não é um chavão que se possa usar assim, ou a soberania não é um chavão que se possa usar assim, como quem não quer a coisa. A democracia é uma prática, e é uma prática que se vê que se vê quando ela é tornada, quando ela é institucionalizada, por assim dizer. Essa prática, a democracia como prática, como instituição, ainda só existe ao nível do Estado-nação, ou não existe à escala europeia. Portanto, uma união monetária que não tenha uma base política, que não permite, e que pelo contrário deixa de permitir a Estados com economias muito diferentes e posicionamentos económicos e políticos muito diferentes dentro deste grupo, deixarem de poder tomar as suas decisões, por exemplo, em momentos de crise, é obviamente uma desunião europeia. Ou então é uma União Europeia que privilegia uns mais do que outros, que é exatamente essa o meu entendimento. O Francisco Louçã disse-nos, num dos episódios sobre o capitalismo, a União Europeia construiu-se como uma base de expansão da mobilização de capital, como um lugar de mobilidade pura de capital perfeitamente irrestrita, ou seja, as suas leis e os seus tratados impedem que um país possa ter uma capacidade de controle sobre a política monetária, sobre a política cambial e, portanto, não tem recursos para ter uma política redistributiva. Tem alguns, mas muito limitados. E, portanto, a estrutura da União Europeia está feita para garantir o privilégio do capital em relação ao trabalho. Estou completamente de acordo, sim. E como é que isto se resolve, então? É criando é um desafio complicado, provavelmente, mas isto resolve-se com mais Europa, criando uma Europa federal, criando uma união política, ou não? Eu gostava de desconstruir uma ideia que me parece uma coisa fundamental quando nós falamos sobre esta questão da União Europeia e da Europa, que é mais Europa não é obrigatoriamente mais União Europeia. E isso acho que é uma coisa muito importante, porque eu acho que a esquerda, o centro também, mas eu acho que à esquerda este debate tem sido complicado, porque se confunde a ideia de que as pessoas que querem mais Europa, ou seja, que querem mais solidariedade internacional, que querem direitos para toda a gente, que querem acabar com a Europa fortaleza, que querem direito à mobilidade, que querem salários melhores para toda a gente, não sei o quê, são automaticamente aquelas que querem manter o projeto europeu como ele existe. E isso não é verdade. Ou seja, eu quero mais Europa e menos União Europeia. E isso não é obrigatoriamente uma coisa contraditória. Como é que isso se faz? Pois, isso eu já não sei. Eu acho que isto se faz pela política. E, desculpa, isto parece assim uma resposta um bocadinho absurda, mas não é. Ou é, se calhar, mas não é. Eu não queria que fosse. Que é pensar quais é que são as medidas, ou seja, o que é que a União Europeia representa hoje e qual é que é, efetivamente, a sua ação hoje sobre os povos europeus. É uma ação disciplinária, da imposição da austeridade enquanto programa político, porque ele não é só um programa económico, é um programa político de desvalorização do trabalho e de destruição do Estado Social, e este é o papel da União Europeia hoje.
E por isso é que a gente fala dos dictates europeus, não é? Porque são efetivamente dictates, não, e a democracia na União Europeia só funciona de cima para baixo, sim, só funciona do Parlamento Europeu para cima, nunca para baixo, não é? Nunca há há uma palavra em inglês que é accountability, que em português é difícil dizer. Nunca há responsabilização. Ou seja, nunca há uma forma direta dos cidadãos responsabilizarem as instituições europeias sobre as suas decisões que depois os afetam de volta a eles, não é? Portanto, não há democracia. Isso é exatamente aquilo que prova que não há democracia à escala europeia. E, portanto, aquilo que eu diria é que isto se resolve pela política. O que é que eu quero dizer com isto? Que isto se resolve pela capacidade de, à esquerda, se construírem mobilizações sobre os assuntos centrais para os povos europeus hoje, que são a questão da austeridade, ou seja, da reversão da austeridade, portanto, de políticas públicas, de criação de emprego, de dinamização da economia, controle da banca, renacionalização de tudo aquilo que foi privatizado nos últimos anos, nomeadamente os setores estratégicos da economia, etc, etc. Obviamente isto pode-se muito bem juntar à questão das fronteiras, com a chamada crise dos refugiados. Eu não gosto de chamar crise dos refugiados, mas com a abertura de fronteiras e não sei o quê. Portanto, isto são as questões políticas que, por um lado, são essenciais para reverter de facto a longo prazo a austeridade e ao mesmo tempo são aquelas que vão chocar de frente com as instituições europeias. Isso significa sair da União Europeia? Não sei. Isso significa que provavelmente haverá um momento em que, se nós queremos efetivamente reverter a austeridade, nós vamos ter que desobedecer a tratados que assinamos. As consequências disso eu não as posso prever, ninguém pode, não é? E também depende muito da relação de forças. Se houver 7 países a desobedecerem coordenadamente a um tratado, se calhar a resposta não é a resposta das entidades europeias ou das elites europeias não será a mesma do que se houver só um país, não é? Portanto, por exemplo, se a esquerda alemã decidir desobedecer a algum tratado, isso tem um impacto muito diferente do que se a esquerda grega decidir desobedecer a algum tratado, não é? Portanto, eu acho que isso são coisas que nós não podemos prever. O que podemos é apontar alguns caminhos, e para mim aponta-se o caminho na política, ou seja, nas medidas essenciais de reversão da austeridade, da reconstrução do Estado Social e da revalorização do trabalho e dos direitos do trabalho, que têm sido altamente atingidos. Aliás, as últimas grandes mobilizações em França, por exemplo, com o Nuit debout e não sei o quê, contra a lei do trabalho, por exemplo, foram mais uma vez mostraram mais uma vez a questão da importância que a União Europeia tem dado à destruturação e à liberalização completa do mercado de trabalho. Tu achas que houve algum governo de esquerda na UE nos últimos 30 anos? O Tarek Ali chama-lhe o Extreme Center. Eu não sei, eu não sei se nós queremos dividir a Europa em bocados, mas acho que podemos falar da Suécia. Acho que talvez possamos considerar as experiências do Palma alguma coisa como um governo social-democrata a sério nos últimos 30 anos. Um governo de esquerda como eu imagino, dificilmente. Acho que houve tentativas. Acho que houve algumas coisas interessantes. Acho que, por exemplo, o Chipre tem uma história interessante. Acho que a Islândia tem uma história interessante, apesar de não ser um governo de esquerda. Acho que é interessante olharmos para as experiências em Itália da coligação entre o Prodi e o Bertinotti, portanto entre o PS e a Refundação Comunista, que eu acho que a Refundação Comunista fez muitos erros aí, e aliás isso nota-se agora no desaparecimento da esquerda italiana. Acho que aquilo que se está a passar em Portugal é uma experiência interessante, difícil, complexa, mas interessante também nesse sentido. Agora, e claro, temos o Syriza, não é? Que é sempre um bocadinho a batata quente destas conversas. Se o Syriza é um governo de esquerda ou não é um governo de esquerda. Pois, eu acho que não, de facto. E achas que, por exemplo, achas que estamos a assistir ao colapso do centro-esquerda pela Europa fora? Por exemplo, o PS, o que se passa com o PSOE, com o PS francês, com o próprio PASOK, com o Labour. E estes partidos são de esquerda, isto é centro-esquerda, o que é que se passa aqui? Eu acho que esses... Eu não lhes chamo partidos de esquerda,
e eu acho que também não é totalmente correto chamar-lhes partidos neoliberais ou liberais, portanto normalmente eu defino-os como o social-liberalismo. Ok? Portanto, os partidos do social-liberalismo, que são os partidos da Internacional Socialista, estão em colapso já há bastantes anos e estão em colapso por sua própria culpa, não é? Ou seja, porque puxaram os seus programas demasiado à direita, e é exatamente isso que fala, sobre o que fala o Tariq Ali, não é? Que é o centro a puxar um programa à direita altamente liberal, mantendo alguma parte social, mas liberalizando tanto o mercado de trabalho como dando prioridade à finança. Eles estão em queda e acho que isso é uma questão importantíssima para os nossos dias hoje, porque a questão de como é que eles vão resolver essa queda é provavelmente uma das coisas centrais no desenvolvimento da política europeia do próximo ano e meio, nomeadamente até às eleições alemãs. Eu acho que Portugal neste momento é o exemplo, não é? Ou seja, isto é a minha opinião, ok? Portanto, eu acho que foi possível a António Costa formar este governo porque lhe foi dado, e foi possível este governo de facto aplicar um programa de diminuição da austeridade ou de redução da intensidade da austeridade e recuperar alguns rendimentos, se bem que muito poucos, porque houve um espaço de manobra que foi dado ao PS que é puramente político, que é o espaço da salvação de um dos últimos PS europeus que já estava em colapso, e esta foi a forma, porque aquilo que o PASOK tentou fazer foi fazer uma grande coligação, ou aquilo que o SPD tentou fazer na Alemanha, fazer uma grande coligação, está-se a demonstrar catastrófico para a sobrevivência destes partidos, não é? Portanto, eu acho que os partidos da Internacional Socialista têm como intenção tentar abrir um espaço político à escala europeia que lhes permite negociar com a esquerda e não com o centro-direita para não só se reafirmarem enquanto partidos de centro-esquerda, embora não o sejam realmente, e depois isto pode virar de muitas formas, e também como forma de cooptar, se a esquerda não tiver cuidado, o programa que a esquerda tem vindo com o qual a esquerda tem vindo a fazer caminho nos últimos anos. Por exemplo, Costa de vez em quando fala sobre a renegociação da dívida. Ele nunca falava sobre a renegociação da dívida antes, não é? É engraçado, a entrevista que ele deu à RTP a semana passada, quando lhe perguntam, a entrevista foi horrível, mas isso é outra questão, quando lhe perguntam sobre a renegociação da dívida, ele dá uma meia resposta e acaba por dizer, bom, isso logo se verá depois das eleições alemãs. Claro, ele tem razão, porque se o SPD ganhar e se o SPD conseguir formar um governo ou em que eles sejam o partido maioritário e a CDU seja o junior partner, não é? O partido minoritário numa coligação, ou decidirem tentar fazer uma coligação com os Verdes e com o Die Linke, claro que aí o mapa político da Europa vai mudar um bocadinho de figura, porque se o SPD conseguir ganhar as eleições, que eu acho difícil, mas é possível, daqui a um ano, então aí a possibilidade para esta família política de se recompor de alguma forma será outra do que aquela que é hoje, não é? Mas a verdade é que, se olharmos para o outro lado daquilo que pode vir a acontecer, vemos os movimentos e os partidos nacionalistas a tomarem conta de também grande parte da Europa. Vemos na Hungria, na Polónia, na possibilidade da Itália, da França, da Holanda, da Alemanha. Achas que foi a falta de democracia e o colapso destes partidos que fez com que estes movimentos se juntassem? A extrema-direita faz aquilo que sempre fez: dá respostas erradas e simplistas a problemas muito reais, que são os problemas da pobreza, do desemprego, da sensação de falta de controlo ou da sensação de desempoderamento sobre a política, sobre as decisões que nós temos pela frente, que os nossos políticos fazem, não sei o quê, e eles dão-lhes respostas simplistas e erradas, que é: a culpa é dos imigrantes, porque nos vêm para aqui roubar o trabalho, a culpa é de não sei o quê. Pronto. Portanto, por exemplo, a questão do UKIP, ou por exemplo, quando nós falamos sobre o Brexit, eu acho normal que haja votos de transferência do Labour para o UKIP, porque o Labour teve uma posição, por exemplo, sobre o Brexit, que não era nem carne nem era peixe, né? Foi uma posição, porque, por exemplo, o Corbyn é tradicionalmente uma pessoa bastante crítica à União Europeia.
mas ele sabia que não ia ganhar o seu partido se fizesse campanha pelo Brexit, não é? Portanto ele decidiu fazer campanha pelo Remain, também porque a direita estava a catapultar, estava a cavalgar o Remain, e portanto ficou ali numa, quer dizer, a campanha do Remain feita pelo Labour foi uma campanha fraquíssima. Portanto, claramente as questões que o UKIP lança sobre nós já não temos controle sobre, não podemos renacionalizar as nossas linhas de comboio, não podemos, a nossa pesca deitamos todos os anos não sei quantos milhões de quilos de peixe fora, ou porque nós não sei o quê, temos que nos adaptar às regras do mercado comum europeu e não sei o quê, isso é verdade. E portanto as pessoas respondem a isso, só que respondem de uma forma simplista, e o que eu costumo dizer é sempre, e continuo a dizer isto, se a direita cresce é porque a esquerda está a fazer alguma coisa mal, porque na verdade a esquerda é que tem as respostas corretas, não simplistas e corretas a estes problemas, portanto é porque há alguma coisa aqui que nós não estamos a conseguir veicular. E aí muito, por exemplo, sobre a questão da União Europeia, e isto menos em Inglaterra porque é uma questão diferente, mas quer dizer, a sensação de desempoderamento, a sensação de que a política, de que nós não decidimos nada, aquilo que se ouve tantas vezes ainda hoje na rua cá, que é lá na Europa, não é? Eles decidem lá na Europa, que é aquela sensação de que aquilo que nós temos aqui não decide muito pouco sobre as nossas vidas, tem um fundo de verdade muito sério. E também, e por outro lado, a incapacidade da esquerda de crescer socialmente, ou seja, de crescer, que não é só eleitoralmente, mas crescer socialmente, de haver movimentos sociais mais contínuos, de haver greves mais organizadas, de haver maiores mobilizações que deem efetivamente resposta aos problemas reais e sérios das pessoas. Portanto, essa falta é aquilo que dá terreno à direita, sempre, acho eu. Portanto, de alguma forma há uma correlação, ela pode não ser tipo super, completamente direta, mas sim, eu acho que há. Mas a verdade é que existiram movimentos sociais na Europa, como os indignados em 2011, os protestos em 2010, 2012 na Grécia. Porquê é que eles não continuaram, se é que não continuaram, e porquê é que, por exemplo, não estão espalhados por todos os países e estão, por exemplo, na Grécia, em Espanha e não nos outros lados? Eu acho que isso não é bem verdade. Se nós fizermos um mapeamento dos últimos anos, dos últimos 5 anos, 4 anos, de grandes mobilizações sociais, tiveste mobilizações sociais em muitos países europeus, tiveste-as cá também, durante a Troika, durante o Passos Coelho, antes até a geração Arrasca e depois disso o que se diz a Troika, tiveste os indignados e depois a democracia real já, o 15M em Espanha, tiveste ainda agora no IDBU em França, que foi um protesto gigantesco que, olha, já agora que os nossos mídia não cobriram, tipo, de todo. E foi incrível. Tens protestos enormes na Irlanda, nomeadamente sobre a questão da água, mas que se têm estendido à questão da austeridade, com milhares de pessoas nas ruas acabaram de não permitir que houvesse um bill, não é? Portanto, uma lei que não passasse, que privatizasse a água. Na Alemanha, o Blockupy, que é as grandes expressões dos movimentos contra a crise, têm sido bastante grandes, e agora a maior manif desde 2005, acho eu, agora há pouco tempo, contra o TTIP. Tiveste na Grécia, obviamente, manifestações enormes durante anos a fio, tiveste, eu se bem que um bocadinho diferente, a greve das mulheres agora na Polónia sobre a lei do aborto. Portanto, não é verdade que não haja nada a acontecer. Há muitas coisas a acontecer, elas podem estar pouco articuladas umas com as outras, e eu acho que elas ainda não encontraram, foi uma ligação direta, por assim dizer, entre esse protesto e esse momento de mobilização social e a transformação política, para falar nestas duas frentes. Se nós dividirmos o protesto ou a sociedade nestas 3 partes, não é? A económica, a social e a política, não? Os movimentos sociais ainda não conseguiram fazer pontes, se bem que no IDBU teve algumas pontes dessas que fazem dessa experiência uma coisa muito interessante, não conseguem fazer pontes nem com os sindicatos, e depois isso não se transforma exatamente na subida dos partidos que defendem aquilo que os movimentos defendem, não é? Portanto, da parte da política, por assim dizer, da política mais institucional, se quiseres. Isso aconteceu na Grécia. Aliás, isso é aquilo que permite ao Syriza ganhar as eleições. É ter um movimento social brutalíssimo, que é, durante algum tempo, depois há um momento também de desmotivação, porque as pessoas sentem que as coisas não mudam, mas há um movimento social que
que se espalha por todo o país, que constrói redes de solidariedade, que constrói estruturas que substituem efetivamente o Estado, tipo, por exemplo, os hospitais não têm a resposta para dar a doentes com doenças crónicas que vão buscar às farmácias solidárias, então, os medicamentos contra o cancro, por exemplo, isto estava a acontecer na Grécia. E é esse género de mobilização que é cotidiana, que é diária, que transforma a solidariedade. A solidariedade deixa de ser só uma ideia remota e passa a ser uma prática cotidiana de organização no teu local de trabalho, na tua escola, na tua comunidade, não sei o quê, que permitiu ao Syriza construir a base de apoio que teve, que lhes permitiu ganhar as eleições. Agora, o problema do caso da Grécia em particular foi depois que quando eles foram postos entre a espada e a parede pelas instituições europeias, eles não confiaram nessa base social brutal que tinham do lado deles, se tivessem ido em frente com novas eleições ou uma coisa mais crítica depois do referendo, por exemplo. Achas que deviam ter mantido o programa e até arriscado, por exemplo, a saída? Eu acho que houve um momento de paralisia na sociedade grega entre as eleições de janeiro. Eu estive lá, sim, eu passei lá, nessa altura passei lá cerca de 2 meses e pouco. E entre as eleições e o referendo, em junho, houve um momento de paralisia, estava tudo, ou seja, há um governo de esquerda, há um partido muito pequeno que tem que ocupar um Estado muito grande, portanto, que põe todas as suas pessoas que têm minimamente preparadas, não sei o quê, em trabalho institucional. Há um movimento social que não, de repente não sabe o que é que há de fazer, que continua o seu trabalho, não sei o quê, mas que não sabe, e de repente há uma chantagem brutal vinda de fora, né? E há um momento de paralisia. E portanto, o referendo de 5 de junho foi um momento, para mim, fulcral na política europeia, e nunca aconteceu na Grécia, porque é o momento em que de repente todas essas redes que existiam, que estavam lá, que não sei o quê, voltaram a animar-se, voltou a haver mobilizações imensas, manifes, ocupações de praças, as redes de solidariedade voltaram a fazer montes de coisas, e portanto havia uma capacidade social para o governo do Syriza ter dito, das duas uma, ok, nós vamos negociar, o nosso programa como nós o queremos é impossível, portanto temos de ter novas eleições, e então tinham que repensar o que é que ia nesse momento às eleições, provavelmente teria que estar no programa uma eventual saída do euro, ou então tinham feito um referendo mais claro sobre a saída do euro, então tinham ido em frente. Havia várias possibilidades nesse momento. Recuar no momento em que há uma revitalização dessas estruturas que estão criadas é que me parece a mim, há muita gente que lhe chama capitulação, eu não gosto da palavra, por isso não a uso, mas isso é o que me parece a mim que foi um erro, que foi o erro que virou o tabuleiro ao contrário, que virou o jogo ao contrário. Tu achas que estes movimentos sociais que queiram mudar a situação europeia devem apontar para reformar a União Europeia, tentar criar uma União Europeia diferente, um bocado como, por exemplo, o DM25, ou devem apontar para sair da União Europeia? E em que é que estas soluções são diferentes? Eu discordo da proposta política do DM. Porquê? Por aquilo que eu já te disse. Primeiro porque acho que a União Europeia não é reformável. Depois porque acho que aquilo que o DM procura, a forma pelo menos como o manifesto está escrito e a forma como sobretudo o Varoufakis o articula, é uma forma estranha de desobediência sem política e de democracia sem se perceber onde e como e com quem. E portanto aquilo, para mim o DM é uma coisa bastante confusa, estranha e que parece querer ser uma coisa diferente da proposta clássica e eurocomunista da União Europeia por dentro, mas não é semelhante, não tem nada de diferente, a não ser que quer criar um processo constitucional, mas um processo constitucional também é uma coisa que já foi proposta 250 mil vezes e que nunca aconteceu, até porque movimentos sociais, na minha opinião, não se criam de cima para baixo, criam-se de baixo para cima e criam-se nas circunstâncias reais e sobre os conflitos concretos nos sítios onde eles são possíveis. Eu não contraponho a isto diretamente a ideia de então agora nós temos que fazer campanhas para sair da União Europeia. Primeiro porque elas seriam altamente impopulares, depois porque ninguém percebe, e em terceiro lugar porque
a desobediência só é possível com a construção de maiorias sociais. Não é possível eu individualmente, ministro de não sei quê ou representante de não sei quem, a uma reunião e dizer, nós vamos fazer o que eu quero, vocês não aceitam, então a gente vai não sei aonde, e depois tu chegares de volta à casa e as pessoas dizem, mas tu és maluco ou maluca, porque ninguém está do teu lado e ninguém vai perceber isto. Portanto, a desobediência só se constrói pela política, e era isso que eu estava a dizer há bocado, que é nem uma coisa nem outra. Ou seja, eu acho que nós construímos aquilo, eu acho, para mim, a esquerda construindo pela política. E pela política de esquerda, ou seja, pelas medidas que são absolutamente necessárias hoje em dia para travar a crise, parar a austeridade, parar o empobrecimento e reverter as políticas da crise que vêm já desde 2007 e que são acentuadas em alguns países um bocadinho mais tarde. E que são exatamente aquelas que eu já tinha dito, as renegociações da dívida, repudiando a sua parte ilegítima, controle público da banca, não sei o quê, renacionalização dos setores estratégicos da economia, ligada a repensar os setores produtivos e não sei o quê. Eu acho que isso acontece ao nível do Estado-nação. Isto não é possível acontecer a outros níveis. Agora, é possível fazer campanhas de renegociação da dívida ao nível europeu. E acho que elas vão entrar diretamente em confronto com as instituições europeias. E, portanto, eu acho que nós o interesse não é fazer uma campanha a dizer bora lá sair do euro, até porque ninguém percebe isso, e até porque isso torna as moedas uma espécie de um fetiche. Não há moedas melhores do que as outras. As moedas são melhores ou piores consoante a relação de força entre capital e trabalho num determinado momento. Portanto, uma moeda própria pode ser uma coisa boa para um país num determinado momento ou não ser noutro. Portanto, é bom desfetichizarmos também esta ideia de que o euro é que é o mal disto tudo e que o escudo é que nos vai salvar disto tudo. Nem uma coisa nem outra. Podem ser instrumentos de soberania que em determinados momentos possam ser essenciais para podermos reverter políticas de austeridade. Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Muito obrigado à equipa: Ricardo Ribeiro, Bernardo Afonso, Pedro Jusarte, Maria Almeida, Pedro Cardoso, Diana Carvalho e Frederico Raposo. Obrigado, Catarina. Obrigada eu. A música é dos Lotus Fever. Subscrevam mais episódios em apenasfumaça.pt ou no iTunes, SoundCloud e YouTube, outras apps de podcast e agora também na SAP 24. Até já!